No mundo dos clássicos de TV western, há muitas estrelas que deixaram uma grande marca. Uma delas foi Dan Blocker, mais conhecido por interpretar Hoss Cartwright na longa série Bonanza. Hoss era um personagem bondoso e gentil que frequentemente fazia as pessoas rirem e se sentirem seguras. Mas nos bastidores, a vida real de Dan Blocker era tão grande e surpreendente quanto o papel que ele desempenhava na tela. Quando ele faleceu tão repentinamente, deixou muitas perguntas e rumores para trás. Agora, muitos anos depois, um dos filhos de Dan decidiu falar sobre algo que os fãs há muito se perguntam. Um segredo sobre seu pai que pode mudar como vemos Hoss Cartwright e o homem que deu vida a ele. Esta história da vida de Dan Blocker começa em uma pequena cidade do Texas, atravessa a Guerra da Coreia, chega ao estrelato em Hollywood e segue até a Suíça. Vamos descobrir como o tamanho gigante de Dan o fez se destacar, mas também como seu enorme coração o tornou um amado pai, marido, amigo e defensor da justiça. Vamos explorar o que aconteceu no set de Bonanza, por que Dan decidiu deixar Hollywood para trás e como sua trágica morte afetou o programa que foi amado por mais de uma década. Finalmente, ouviremos seu filho, Dirk, que revela algo que os fãs sempre suspeitaram, mas nunca puderam confirmar até agora. Esta é a história de um homem grande, com um coração ainda maior. 1. O bebê extraordinariamente grande no Texas. Dan Blocker nasceu no dia 10 de dezembro de 1928, em uma pequena cidade do Texas chamada DeKalb. Desde o início, ele era diferente. Dizem que quando ele nasceu, pesava cerca de 14 libras, o que é enorme para um recém-nascido. Seu tamanho se tornaria um tema recorrente em toda a sua vida. Ele cresceu em outra pequena cidade conhecida como O'Donnell, onde seus pais gerenciavam um mercado. Mesmo quando era um menino, Dan era forte como um touro. Ele ajudava a levar as compras até os carros das pessoas, e todos que o viam sabiam que havia algo especial em seu tamanho e energia. Quando tinha 10 anos, Dan já trabalhava ao lado de homens adultos realizando tarefas sérias. Ele trabalhava em canteiros de obras e ajudava a carregar cargas pesadas de grãos. Os vizinhos começaram a chamá-lo de The Big Un, porque ele era mais forte do que a maioria dos adultos. Quando Dan completou 12 anos, ele já tinha quase 2 metros de altura e pesava cerca de 200 libras. De vez em quando, encrenqueiros o desafiavam para brigas, mas com seu físico forte, ele não perdia. Apesar de poder ser durão, ele geralmente era um garoto calmo e amigável que só brigava se alguém o provocasse demais. 2. Do futebol ao teatro. Após o ensino médio, Dan ingressou no Texas Military Institute. Ele jogou futebol americano lá graças ao seu tamanho e força. Ele acabou recebendo uma bolsa de estudos para jogar futebol americano na Sul Ross State University. Naquela época, Dan tinha cerca de 1,94 m e pesava quase 125 quilos. Era impossível não notá-lo se ele entrasse em uma sala. Mas algo aconteceu na faculdade que mudou sua vida. O clube de teatro dele precisava de ajuda para mover os cenários de uma peça. Como ele era a pessoa mais forte por perto, pediram para Dan mover itens pesados para o palco. Enquanto ajudava, ele pegou o gosto pela atuação. Ele conseguiu um pequeno papel na peça Arsenic and Old Lace, e essa experiência abriu um mundo novo para ele. De repente, Dan percebeu que adorava atuar. Ele mudou sua graduação de inglês para teatro. Alguns times de futebol americano profissional tentaram recrutá-lo, mas ele os recusou. Ele se sentia mais em casa diante de uma plateia contando histórias e interpretando personagens do que correndo em um campo de futebol. Após terminar seus estudos, ele se mudou para a cidade de Nova York para perseguir seu sonho de ser ator. Ele trabalhou na Broadway, em Ray Lear, por um tempo, construindo lentamente sua experiência no palco. Mas a vida tinha outros planos para ele e, em breve, ele se viu servindo no exército dos Estados Unidos. 3. Lutando na Guerra da Coreia. Quando a Guerra da Coreia começou, Dan Blocker teve que deixar de lado seus sonhos de atuar e servir seu país. Com mais de 1,80 m de altura e pesando cerca de 136 quilos, ele era uma visão impressionante em uniforme. O exército até teve dificuldade em encontrar botas que servissem nele. Levou um mês inteiro para conseguir o tamanho certo. No Natal de 1951, Dan foi enviado para as linhas de frente perto de Chorwon, na Coreia do Norte, como parte do 179º Regimento de Infantaria. Ele serviu como sargento de infantaria de combate, guiando suas tropas através de invernos congelantes, trincheiras lamacentas e combates aterrorizantes. A batalha em Pork Chop Hill foi uma das lutas mais duras da guerra. A vida lá era cheia de explosões barulhentas, noites sem dormir, e o medo de fogo inimigo constante. Certa noite, durante uma batalha feroz, Dan notou um colega soldado preso em um local com balas por toda parte. Sem pensar duas vezes, Dan correu para o perigo para puxar seu companheiro para um lugar seguro. Ele foi ferido nesse processo e recebeu a Coração Púrpura por sua bravura. Eventualmente, devido a
Combate intenso, Dan foi evacuado para um hospital. Seu tempo na Coreia moldou profundamente sua visão do mundo. Depois de ver tantas pessoas feridas ou mortas, ele se tornou um forte opositor da guerra. Ele especialmente detestava a ideia de usar napalm, uma arma terrível que causava destruição em massa. Dan era grande e forte, mas o que ele viu na Coreia fez com que ele apreciasse a paz. Quarto, entrando no mundo de Hollywood. Assim que Dan Blocker terminou com o exército, ele queria encontrar uma vida normal novamente. Ele se casou com sua amada da faculdade, Dolphia Parker, e começaram a criar 4 filhos juntos. Dan então se mudou para a Califórnia para trabalhar em um doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. No entanto, ele não ficou longe da atuação por muito tempo. Com seu porte enorme e charme amigável, os agentes de elenco de Hollywood o notaram imediatamente. Durante a década de 1950, as séries de faroeste na TV eram extremamente populares. Programas como Gunsmoke, The Rifleman e Have Gun, Will Travel atraíam grandes audiências. Dan era perfeito para esses programas, graças ao seu tamanho e ao seu calor sulista. Ele começou a conseguir pequenos papéis de convidado em séries de faroeste como Gunsmoke e Colt 45, lentamente fazendo um nome para si mesmo. Logo, ele apareceu em Maverick e The Restless Gun, onde papéis maiores começaram a surgir. Ele até teve uma participação recorrente como Tiny em Cimarron City, um fazendeiro trapalhão, mas amável. Mas foi seu próximo papel que mudou sua vida para sempre, interpretando Ross Cartwright em Bonanza. Esta série se tornaria um dos faroestes mais famosos da televisão de todos os tempos, durando muitas temporadas e transformando Dan Blocker em um nome conhecido. 5. Tornando-se Ross Cartwright em Bonanza. Bonanza seguia a família Cartwright, que vivia em um grande rancho chamado Ponderosa, perto de Virginia City, Nevada. Dan interpretava Eric Ross Cartwright, o filho do meio de Ben Cartwright. Muitas pessoas viam Ross como o gigante gentil da família. Às vezes, ele parecia um pouco ingênuo, mas seu coração estava sempre no lugar certo. O público se apaixonou por ele imediatamente por causa do calor e da bondade que ele trouxe ao programa. Na vida real, Dan era mais inteligente e ponderado do que Ross poderia parecer na televisão. Ele tinha um mestrado em teatro e era bem instruído, interessado em todos os tipos de literatura e ideias. Mas ele incorporou sua verdadeira personalidade em Ross. Dan admirava uma citação de um missionário quacre do século XVIII chamado Stephen Greeley. Faça todo o bem que puder. Dan se esforçou muito para mostrar essa ideia através das ações e palavras de Ross. Isso deu a Ross uma bondade genuína, que os espectadores sentiam sempre que assistiam. Dan também formou amizades próximas com seus colegas estrelas. Lorne Greene, que interpretou Ben Cartwright, e Michael Landon, que interpretou Little Joe, tornaram-se como uma segunda família para ele. Dan foi até padrinho no casamento de Michael Landon. Seus laços fora das telas davam ao show um algo a mais, pois era possível sentir a proximidade real deles nas cenas juntos. Enquanto Bonanza foi o maior sucesso de Dan, ele também assumiu papéis em filmes quando tinha tempo. Ele atuou com Frank Sinatra em Come Blow Your Horn e Lady in Cement. Mas, não importava o quanto se tornasse popular, Dan continuava amigável e humilde, lembrando-se das lições que aprendeu na sua cidade natal de O'Donnell, Texas. 6. Escolhendo deixar os holofotes. Quando você está em um programa de sucesso como Bonanza, a fama é quase garantida. Dan nunca pareceu querer toda essa atenção, embora ele amava atuar, mas achava difícil lidar com os holofotes constantes. Por ser tão alto e famoso, ele não podia ir a lugar nenhum sem ser reconhecido. Ir de férias com a família não era tranquilo. Fãs se aglomeravam, esperando conhecer o amado Ross Cartwright. Em 1970, Dan estava sentindo o estresse de ser famoso. Ele levou sua família para a Suíça para umas férias e se apaixonou pelas lindas montanhas e lagos próximos a lugares como o Lago Como e Lugano. Ele decidiu mudar sua família para lá, buscando uma vida mais tranquila e simples. Na Suíça, Bonanza era exibido em alemão. Então, poucas pessoas reconheciam Dan. Ele finalmente encontrou a paz que tanto desejava. Algumas pessoas achavam que Dan deixou os Estados Unidos porque estava ficando sem dinheiro. Mas ele negou esses rumores. Graças a Bonanza, ele estava financeiramente seguro. Ele acabara de perceber que preferia dar aos seus filhos uma infância mais normal, longe das câmeras. Mesmo na Suíça, Dan ainda tinha que voltar aos Estados Unidos às vezes para filmar Bonanza. Mas ele se sentia mais calmo vivendo no exterior. Ele também se preocupava com pessoas que não eram tão sortudas, como os professores mal pagos, e era conhecido por falar sobre isso. Dan, que uma vez quis ser professor, disse: "Vamos encarar a verdade. Eu me vendi por dinheiro", mostrando que, embora estivesse grato pelo seu sucesso, parte dele sentia falta da vida honesta e simples. 7. Enfrentando o racismo. Durante a década de 1960, o elenco de Bonanza viajou.
em todo o país. Um dia, eles chegaram ao estado do Sul, onde a segregação racial ainda era comum. Isso foi durante o movimento dos direitos civis, mas muitos lugares ainda se recusavam a atender pessoas negras. A equipe de Bonanza ficou chocada ao encontrar um hotel que não permitia que os membros afro-americanos da equipe se hospedassem. Dan Blocker achou isso injusto. Ele se manifestou imediatamente e disse ao gerente do hotel que, se os membros negros da equipe não fossem permitidos, nenhum deles ficaria ali. Isso não era uma ameaça vazia. Dan falava sério. Todo o elenco e a equipe saíram para encontrar um hotel que tratasse todos de forma igual. Mais tarde, Dan disse que o que mais odiava eram os valentões. Ele acreditava que as pessoas maiores e mais fortes deveriam proteger, não prejudicar, aqueles que eram menores ou mais fracos. Isso era uma parte fundamental de quem ele era. Assim como Ross, Dan defendia a justiça e a equidade na vida real. Ele usava seu tamanho para o bem, não para assustar os outros. 8. Um apetite lendário. Junto com sua natureza gentil, Dan Blocker era famoso por seu enorme apetite. Ele adorava comer, e as pessoas ao seu redor sempre ficavam impressionadas com a quantidade que ele conseguia devorar. Seu café da manhã típico poderia incluir uma dúzia de ovos, 2 pães e leite suficiente para deixar todos boquiabertos. No almoço e no jantar, ele se deliciava com grandes porções de carne, batatas e mais pão. Doces como bolo, torta e biscoitos também estavam no topo de sua lista de favoritos. Dan gostava de pratos clássicos do Sul, especialmente grandes pedaços de carne assada. Ele até se tornou coproprietário da cadeia de restaurantes Ponderosa Steakhouse, nomeada em homenagem ao rancho em Bonanza. O restaurante servia refeições substanciais que ele adorava. Como coproprietário, Dan podia comer lá a qualquer momento sem pagar. Estar no mundo do show business, no entanto, significava que ele precisava manter uma aparência pelo menos um pouco consistente. Isso era difícil para alguém que gostava tanto de comer. Ele tentou fazer dietas e se exercitar, mas seu peso frequentemente subia e descia. Nas temporadas mais tardias de Bonanza, a equipe às vezes colocava enchimento extra nele para que ele ainda tivesse aquele mesmo visual de Ross. Ainda assim, seu amor pela comida nunca o deixou. E as pessoas no set assistiam admiradas enquanto ele terminava enormes pratos de comida sem parecer diminuir o ritmo. 9. Uma cirurgia de rotina que deu errado. No início da década de 1970, a Guerra do Vietnã estava causando protestos e agitação política nos Estados Unidos. Dan Blocker estava morando na Suíça e voltava para a América conforme necessário para Bonanza. Por volta dessa época, ele começou a ter problemas de saúde, incluindo problemas com cálculos biliares. Seus médicos recomendaram a remoção da vesícula biliar, o que geralmente era uma operação simples. A princípio, a cirurgia parecia ter sido um sucesso, e Dan parecia estar se recuperando bem. Tragicamente, ele desenvolveu uma embolia pulmonar, um coágulo de sangue repentino no pulmão, e morreu no dia 13 de maio de 1972. Ele tinha apenas 43 anos. Sua morte foi um choque para todos, sua família, amigos, colegas de elenco e os muitos fãs que tinham aprendido a amá-lo como Ross. Rumores logo seguiram-se. Algumas pessoas murmuravam que Dan era grande demais para um caixão comum e teve que ser enterrado em uma caixa de piano. A história se espalhou rapidamente, talvez porque parecia quase como uma história exagerada, adequada para um homem do seu tamanho. Mas não era verdade. Dan Blocker foi enterrado em um caixão padrão no cemitério Woodlawn, em Santa Mônica, Califórnia. A história sobre a caixa de piano era apenas uma lenda que permaneceu porque parecia adequada para uma pessoa tão grandiosa. Então, o fim de Bonanza. Quando Dan Blocker faleceu, toda a equipe de Bonanza ficou de coração partido. Por muitos anos, Ross Cartwright foi o centro caloroso e amigável do show. Sem ele, Bonanza nunca foi o mesmo. Os produtores tiveram que decidir como lidar com sua ausência na história. Alguns consideraram simplesmente retirar Ross do programa, mas no final, escolheram reconhecer que Ross havia partido. Michael Landon, que interpretava Little Joe, escreveu o primeiro episódio de Bonanza, que foi ao ar sem Dan. Em vez de explicar exatamente como Ross morreu, o roteiro mostrou a família Cartwright sentindo uma profunda tristeza. Os momentos de silêncio e a dor não expressa permitiram que os espectadores lamentassem Ross à sua maneira. Os membros do elenco, que também estavam de luto por Dan na vida real, acharam muito emocionante filmar este episódio. Bonanza tentou continuar, mas já estava no ar há muitas temporadas e a audiência estava caindo. Mover o programa das noites de domingo para as noites de terça-feira colocou-o contra populares filmes de TV que atraíam maiores audiências. Os espectadores começaram a não assistir, e em 1973, Bonanza foi cancelada. O declínio do programa poderia ter ocorrido de qualquer forma, mas a morte de Dan acelerou o processo. Muitos fãs dizem que Bonanza parecia muito diferente sem o grande sorriso e o espírito gentil de Ross. Embora Dan Blocker tivesse partido, as pessoas nunca o esqueceram. Reprises de Bonanza continuaram,
Pude ver sua presença gentil, mas poderosa. Mesmo décadas após sua morte, Dan permaneceu como um símbolo de uma época em que os westerns na TV dominavam e as famílias se reuniam para assistir pessoas como os Cartwright resolverem problemas com coragem e coração. 11. O que o filho de Dan Blocker finalmente admitiu. Dan Blocker e sua esposa, Dolphia, tiveram 4 filhos. Um deles era Dirk Blocker, que seguiu os passos do pai e se tornou ator. Dirk teve papéis menores em várias séries de TV e descobriu que preferia ser um ator de caráter em vez de uma grande estrela. Ele tinha visto de perto como a fama era difícil para seu pai, que raramente tinha um momento de privacidade, porque os fãs sempre o reconheciam. Quando Dan morreu, Dirk ainda era jovem. Perder o pai de forma tão repentina o abalou profundamente. Por muito tempo, Dirk não falava muito sobre como isso o fez sentir. Ele tentou manter sua dor dentro de si, concentrando-se na vida diária e em seus trabalhos de ator. À medida que envelhecia, Dirk começou a entender mais sobre o tipo de pessoa que Dan era. Um herói de guerra, um homem de família, um ator dedicado e alguém que sempre defendia o que era certo. Ele começou a perceber que as histórias sobre seu pai às vezes não capturavam a complexidade de Dan. As pessoas lembravam principalmente do simpático grande cowboy na televisão, mas Dirk sabia que havia muito mais em seu pai. Aos 66 anos, Dirk decidiu compartilhar uma verdade guardada por muito tempo que sentia que as pessoas deveriam saber. Dan Blocker não era apenas um durão da TV. Ele era um homem carinhoso que acreditava na paz, na justiça e na necessidade de proteger os indefesos. Ele detestava o bullying, falava abertamente sobre racismo e até se tornou crítico das guerras e do uso desnecessário da força militar depois do seu tempo na Coreia. A declaração de Dirk confirmou o que muitos fãs suspeitavam, que a natureza gentil e atenciosa de Dan não era apenas algo que ele interpretava na TV. Ele realmente era essa pessoa na vida real. Isso tornava Ross Cartwright mais genuíno. Dirk também falou sobre como foi difícil para Dan equilibrar seu amor pela atuação com sua aversão às exigências da fama. No final, Dan seguiu seu coração, fosse mudando sua família para a Suíça, defendendo pessoas que enfrentavam discriminação ou se manifestando contra a guerra. 12. Lembrando o legado de Dan Blocker hoje. O legado de Dan Blocker vive de muitas formas. Bonanza ainda é transmitido em certas redes, e fãs de TV clássica ainda falam sobre os melhores episódios de Ross Cartwright. Mas além do programa, Dan é lembrado por seu enorme coração. Ele lutou em uma guerra difícil, mas voltou para casa ainda mais dedicado à paz. Ele usou sua força aumentada para ajudar as pessoas em vez de prejudicá-las. Ele era um amigo que apoiava seus colegas de elenco e um pai dedicado que queria uma vida calma e acolhedora para seus filhos. Quando Dirk Blocker falou sobre o legado de seu pai, ele lembrou a todos que Dan era tanto maior que a vida, quanto incrivelmente pé no chão. As pessoas que só conheceram Ross Cartwright viram a compaixão de Dan na tela, mas seus amigos e familiares viam isso o tempo todo. Ele era o mesmo homem que insistiu para que ninguém se hospedasse em um hotel que praticava racismo. Ele também era o homem que adorava comer grandes refeições com as pessoas que amava, contando histórias e rindo com aquela voz profunda e memorável. A verdade oculta sobre Dan Blocker é que não havia um grande segredo que mudasse tudo o que pensávamos saber. Na verdade, era a confirmação de que aquilo que víamos na TV era muito próximo do homem real. Os fãs sempre esperaram que a gentileza de Dan fosse real, e as palavras de Dirk garantiram que era verdade. Abaixo está um olhar mais detalhado sobre os marcos de vida de Dan, as maneiras como ele influenciou as pessoas ao seu redor e como ele permanece uma figura inesquecível na história da televisão. 13. Lições iniciais: bondade, família e trabalho árduo. Crescer no interior do Texas moldou a perspectiva de Dan sobre a vida. Seus pais trabalhavam duro em sua mercearia e ele os ajudava desde cedo. Ele aprendeu a tratar todos com respeito. Fazendeiros, vizinhos e viajantes se sentiam bem-vindos na loja da família. Essa prática diária de bondade tornou-se uma segunda natureza para Dan. Ele acreditava que nenhum trabalho estava abaixo dele e que ajudar os outros era a coisa certa a fazer. Quando adolescente, ele fez todo tipo de trabalho pesado, desde carregar caminhões até transportar grãos. Essas tarefas não apenas fortaleceram seus músculos, como também solidificaram seu senso de responsabilidade. Mesmo sendo um jovem imponente, ele mantinha um espírito gentil. Preferia usar seu tamanho para levantar algo pesado ou proteger alguém que precisasse de ajuda, em vez de intimidar as pessoas. 14. Os anos da faculdade, livros, peça de teatro e um caminho alterado. No Instituto Militar do Texas e, mais tarde, na Universidade Estadual de Sul Ross, Dan destacou-se como jogador de futebol americano. Seu treinador e colegas de equipe o respeitavam por sua força incrível, mas era sua personalidade calorosa e senso de humor. E um auge fora do campo.
Tudo mudou, no entanto, quando Dan teve seu primeiro contato com a atuação. O palco era um novo tipo de emoção, que desafiava tanto sua mente quanto seu espírito. Esse amor pela atuação o levou a novos lugares, incluindo a Broadway, em Nova York. Mas a vida logo lhe daria outro grande teste, a Guerra da Coreia. Quando seu país chamou, Dan respondeu sem reclamar, colocando seus sonhos de atuação em pausa. No entanto, mesmo nos horrores da guerra, sua natureza calma e generosa nunca desapareceu. Ele trouxe conforto aos homens com quem serviu, forjando laços fortes que duraram muito depois da guerra. 15. Herói de guerra e defensor da paz. As batalhas na Coreia foram além de difíceis, invernos gelados, ataques noturnos e medo constante pela própria vida. A grande estatura de Dan era tanto uma ajuda quanto um desafio. Encontrar equipamento que lhe servisse era complicado, e ser alto poderia torná-lo mais visível para o inimigo. Ainda assim, a bravura e o senso de dever de Dan se destacavam. Quando um companheiro de soldado estava em perigo, Dan não hesitava em correr para ajudar. Ser ferido rendeu-lhe a Coração Púrpura, uma alta honra para soldados feridos em ação. Mas, embora Dan se orgulhasse de servir, a guerra deixou profundas cicatrizes. Ele viu o sofrimento de perto, viu amigos morrerem e testemunhou a vasta destruição causada por bombas e napalm. Isso o convenceu de que a guerra deveria ser o último recurso. Ele se tornou um forte crítico do uso da violência para resolver problemas mundiais. Em sua mente, a força não fazia o certo, e ele frequentemente falava sobre isso. 16. A ascensão ao estrelato. De volta da Coreia, Dan casou-se com Dolphy e tornou-se pai. Ele fez cursos de pós-graduação na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e pensou em obter seu doutorado, mas o mundo de Hollywood estava chamando. Ele conseguiu pequenos papéis em westerns, onde os produtores queriam um ator grande e de aparência durona que também pudesse ser caloroso. Dan era perfeito. Ele passou de pequenas participações para papéis maiores em programas como The Restless Gun e Cimarron City, onde interpretou o adorável Tiny. Seu talento para o humor, combinado com seu tamanho imenso, tornou-o memorável na tela. Logo, Bonanza mudou tudo. A ideia central do programa era focar em uma família carinhosa, mas forte, e Dan se encaixou perfeitamente. Embora Ben Cartwright, de Lorne Greene, fosse o pai, e Little Joe, de Michael Landon, se tornasse o queridinho, o Ross de Dan rapidamente se tornou a alma do programa. A inocência e bondade de Ross o diferenciavam de outros cowboys de TV que eram mais sobre sacar rápido ou falar duro. 17º. Ross Cartwright, o cowboy de bom coração que milhões de telespectadores assistiam em Bonanza todas as semanas, e Ross era uma parte essencial do que o tornava especial. Ele era gentil, engraçado e sempre justo. Ele também era extremamente leal aos seus entes queridos. Dan se inspirou em heróis da vida real e em suas próprias crenças, mostrando que pessoas boas não precisam ser quietas ou fracas. Elas podem ser grandes, ousadas e destemidas para enfrentar a injustiça. Atrás das câmeras, Dan era tão amigável com a equipe, os outros atores e até com os figurantes. Ele nunca deixou a fama subir a cabeça. Em entrevistas, ele falava sobre como a vida pode mudar rapidamente e como era grato pela oportunidade que o levou à Bonanza. Esse lado pé no chão tornava fácil trabalhar com ele, e as pessoas no set o adoravam. 18. Uma alma reservada em um mundo público. Embora Dan gostasse de atuar, ele não gostava de estar constantemente sob os holofotes. Certa vez, ele tentou fazer uma escapada tranquila para o Yucatán, mas ficou surpreso ao descobrir que mesmo os locais o reconheciam lá. Eles gritavam, Ross Cartwright, onde quer que ele fosse. Alguns atores famosos adoram a atenção, mas Dan achava isso opressor. Essa foi parte da razão pela qual ele levou sua família à Suíça. Na Europa, nem todos assistiam Bonanza em inglês, e ele conseguia passar pelas multidões mais facilmente. Dan também achava que seria um ótimo lugar para seus filhos aprenderem e crescerem. Eles se matricularam em escolas internacionais, estudaram idiomas e foram expostos a diversas culturas. Para Dan, dar aos seus filhos uma visão de mundo mais ampla era muito mais importante do que ficar na Califórnia e ir a eventos sofisticados. 19º. Lutar contra a injustiça social. Onde quer que fosse, a posição de Dan contra o hotel segregado no Sul não foi um evento isolado. Ele realmente acreditava em tratar as pessoas com dignidade. Em entrevistas, dizia que não suportava agressões, e se visse uma pessoa maior intimidando alguém menor, ele intervinha imediatamente. Isso era mais do que apenas conversa. Dan carregava-se com uma força silenciosa e usava seu poder físico apenas para proteger. Mesmo no set, se alguém fosse maltratado ou se sentisse desconfortável, Dan falaria. Como ele era uma grande estrela, sua voz tinha peso. Seus colegas atores o admiravam, não só pelo papel que ele interpretava, mas pela pessoa real que ele era. Dia 20, uma operação trágica. No início da década de 1970, bem quando Bonanza estava entrando em seus capítulos finais, Dan começou a ter cálculos biliares.
A maioria das pessoas considera a cirurgia da vesícula biliar segura e rotineira. Dan foi operado e, a princípio, parecia que tudo estava bem. Mas então um coágulo sanguíneo mortal se formou em seu pulmão, uma embolia pulmonar, e ele morreu de forma repentina. Esta notícia chocou a todos. Dan tinha apenas 43 anos, ainda no auge de sua vida, com um programa de sucesso e uma família feliz. As pessoas não conseguiam acreditar que um homem tão forte e dinâmico pudesse ter partido após um procedimento que os médicos realizavam todos os dias. O choque e a tristeza se espalharam rapidamente, e cartas de condolências começaram a chegar. 21º, rumores de um caixão de caixa de piano. Não demorou muito para que um boato bizarro começasse. Alguns alegaram que Dan era tão grande que tiveram que enterrá-lo em uma caixa de piano em vez de um caixão normal. Parecia algo saído de um conto folclórico exagerado, e muitos acreditaram. A verdade, no entanto, era mais simples. Dan Blocker foi sepultado em um caixão normal no cemitério Woodlawn, em Santa Mônica. Ainda assim, o rumor mostrou como as pessoas o viam como maior que a vida. Para alguns, parecia apropriado que um homem como Dan tivesse um caixão tão grandioso quanto uma caixa de piano. Mas era apenas um rumor, parte da lenda que cresceu em torno desta estrela que era fisicamente enorme e amado por milhões. 22. Bonanza, sem Ross. Bonanza estava no ar desde 1959, e no início dos anos 70 estava se aproximando do fim. Com a ausência de Dan, o programa enfrentou um grande problema. Ross era central para a dinâmica da família Cartwright. Michael Landon, que escreveu e dirigiu muitos episódios, decidiu lidar com a ausência de Ross de uma maneira comovente. Em vez de um funeral na tela ou uma longa explicação, o programa permitiu que o público sentisse a perda. Silêncio e tristeza preencheram a casa dos Cartwrights naquele primeiro episódio de retorno, permitindo que todos lamentassem por Ross e por Dan. Sem Ross, Bonanza perdeu parte de seu calor. As audiências caíram, a NBC mudou seu horário e teve que competir com filmes populares de televisão. Após o fim da temporada, a rede cancelou Bonanza em 1973. Mesmo assim, a presença de Dan continuou no set. O elenco e a equipe lembravam-se de como ele os fazia rir e como defendia o que era certo. Michael Landon, Lorne Greene e outros disseram que o show nunca foi o mesmo. Eles continuaram suas próprias carreiras, mas sempre falavam com carinho de Dan. 23. Uma última palavra de Dirk Blocker. Quando Dirk completou 66 anos, ele olhou para a vida de seu pai com orgulho e tristeza. O pai que ele lembrava era forte, engraçado e protetor. Dirk admitiu que, ao crescer, nem sempre percebia o quão especial Dan era. Afinal, para Dirk, Dan era apenas o pai, o cara que bagunçava seu cabelo e fazia piadas na mesa de jantar. Só após a morte repentina de Dan, Dirk começou a ver o quadro maior. Ao longo dos anos, Dirk compartilhou que a experiência de Dan na Coreia o fez entender a dor que a guerra traz. Ele também explicou como Dan se recusava a permitir que qualquer lugar tratasse seus amigos injustamente apenas por causa da raça. Dirk confirmou o que muitos fãs sempre suspeitaram. O coração de Dan Blocker era tão grande quanto seu porte. O amor que Ross mostrava em Bonanza era o mesmo amor que Dan dava ao mundo fora, na tela. Em conclusão, a vida de Dan Blocker terminou cedo demais. Ele tinha apenas 43 anos, e muito mais a oferecer. Mas sua memória perdurou por décadas, através do carinho de seus fãs, do amor de sua família e do impacto duradouro que ele teve em Bonanza. Cada vez que alguém assiste novamente a um episódio antigo e vê Ross defendendo um amigo ou oferecendo um sorriso gentil, é lembrado do coração genuíno de Dan. Agora, com seu filho Dirk confirmando que Dan era exatamente a boa, gentil e forte pessoa que todos acreditavam que ele era, seu legado brilha ainda mais. O gigante gentil de Bonanza mostrou que o verdadeiro poder vem da bondade e que um grande coração pode deixar uma marca muito mais profunda do que qualquer papel na televisão. Se você gostou de aprender sobre a vida notável de Dan Blocker, lembre-se de que sua história é uma lembrança de quanto a bondade pode importar, de como defender os outros pode fazer uma verdadeira diferença, e de como compartilhar amor e risadas pode unir as pessoas mesmo depois de partirmos.